Na última Assembleia da CNBB, de 6 a 15 de abril, foi aprovado o documento Cristãos, Leigos e Leigas, Sujeitos na Igreja e na Sociedade, com o subtítulo Sal da Terra e Luz do Mundo. Eu fui convidado para ser assessor da comissão do tema central, que era o tema da Assembleia, para ajudar na elaboração do documento. Na verdade, esse tema já havia entrado nas assembleias anteriores, de 2014 e de 2015, mas os textos que na ocasião foram elaborados não conseguiram aprovação da Assembleia dos Bispos da CNBB. Foram produzidos como estudos e não como documento. Dessa vez, eu entrei no grupo, a convite da presidência da CNBB e também do Orlando Brandes, para ser presidente da comissão do tema central. Havia então, além do Orlando Brandes, outros 5 bispos e depois 2 teólogos, eu e mais o coordenador teólogo da Comissão de Doutrina da Fé da CNBB e 3 leigos, 2 mulheres e 1 homem. Então essa era a comissão do tema central da CNBB. Nós elaboramos o texto que foi então aprovado pela CNBB na última quarta-feira, no dia 13 de abril. E agora então está para ser publicado pela própria editora da CNBB, pelas edições paulinas, que normalmente também publicam os documentos da CNBB. Esse documento ele está formatado em 3 grandes partes. Uma primeira parte é o ver, sobre a realidade dos leigos na igreja e no mundo. Uma segunda parte é o julgar, como é que a igreja entende o lugar e a missão dos leigos na igreja e no mundo. E a terceira parte é mais sobre o agir, qual é a missão dos leigos, seja na igreja e principalmente no mundo. Uma grande novidade do documento é apresentar os cristãos, leigos e leigas como sujeitos. Sujeitos no sentido de terem uma identidade, uma vocação, uma espiritualidade, uma missão própria dentro da igreja. Leigos e leigas não são cristãos de segunda categoria, de menos dignidade em relação aos bispos e aos padres. Leigos e leigas, por serem batizados, são cristãos. Aqui é importante voltar à teologia do Concílio Vaticano II. Naquilo que diz respeito à dignidade, à igualdade, tudo é comum. Bispos, padres, diáconos, religiosos e religiosas, leigos e leigas, temos a mesma dignidade porque temos o mesmo batismo, a mesma fé, um só Cristo, um só Senhor, um só Espírito Santo, uma só missão que é a evangelização. As diferenças vêm depois nas funções, nos serviços, nos ministérios que cada um ocupa. Então o documento quer insistir muito nisso. Os leigos e leigas como sujeito eclesial, como alguém que tem uma dignidade própria, específica, no interior da igreja. A primeira parte fala da realidade dos cristãos, leigos e leigas na igreja e no mundo. Depois de um marco histórico eclesial, fala de avanços e recuos, luzes e sombras, aquilo que desde o Concílio Vaticano II, em 50 anos, portanto, se avançou em termos de consciência e missão dos leigos e leigas, e aquilo em que se recuou. Depois se faz uma grande e bonita análise do mundo atual, o mundo globalizado, com suas bases fundamentais, sua lógica individualista, suas contradições, suas características socioculturais, para entender que é nesse mundo que nós, como igreja, e principalmente os cristãos, leigos e leigas, se situam. A importância, portanto, de conhecer o mundo. No segundo capítulo, se fala então dos cristãos, leigos e leigas como sujeitos eclesiais, como discípulos missionários, como cidadãos do mundo. É aquilo que eu estava falando antes, sobre
a identidade, a dignidade, a vocação, a espiritualidade, a missão dos leigos e leigas dentro da igreja, que é uma comunhão de diversidade. Leigos e leigas, então, são participantes do sacerdócio comum. Eles têm o senso da fé. Eles são chamados também à vocação universal à santidade. Por isso são chamados a descobrirem a sua liberdade, a sua autonomia, sempre, é claro, em relação com todos os membros da igreja. Aqui também se fala de alguns entraves, algumas dificuldades que há para o entendimento do ser e da missão dos leigos. Por exemplo, dificuldade de entender a relação igreja e mundo, fé e política, a identidade católica e relações ecumênicas, como superar esses entraves para ser bons cristãos, leigos e leigas, é um dos temas tratados aqui. E depois também os âmbitos da comunhão eclesial em que leigos e leigas são convidados a atuar. Na família, nas paróquias, nas comunidades, nos movimentos, nos conselhos de pastoral, nas comunidades eclesiais de base, enfim. Depois, no terceiro capítulo, se fala da ação transformadora na igreja e no mundo, ou seja, da ação própria dos leigos, sempre no sentido de uma igreja missionária, uma igreja em saída, uma igreja presente no mundo, como pede o Papa Francisco, uma igreja de pobres com os pobres para os pobres. E a partir de uma espiritualidade encarnada, uma espiritualidade da encarnação, uma espiritualidade popular que supera aquilo que o Papa Francisco fala muitas vezes, o mundanismo espiritual. Fala da importância da formação dos cristãos leigos e leigas e de sua ação no mundo, principalmente em areópagos ou lugares, mundos próprios, em que se faz cada vez mais urgente a presença e a ação dos cristãos leigos e leigas, a começar com a família, mas também o mundo da política, sobretudo das políticas públicas, o mundo do trabalho, da cultura e da educação, das comunicações, o mundo da ecologia, enfim, são mundos, são espaços na realidade atual em que a Igreja pede que os leigos se façam mais presentes, como membros da Igreja. Então, documentos têm uma grande identidade com aquilo que pede o Papa Francisco, uma Igreja em saída, uma grande valorização dos cristãos leigos e leigas, um pedido para que os cristãos leigos e leigas, sem deixarem de participar da Igreja, sejam mais ousados, mais criativos na sua presença no mundo, não ficarem com medo de estarem presentes nesses mundos que eu acabei de falar: política, trabalho, comunicações, educação, cultura, mundo da ciência, mundo da ecologia e, claro, principalmente no mundo da família. É um documento que nós, da comissão que elaborou o documento, e principalmente os bispos, é um documento que nós esperamos que renda muitos frutos, no sentido de os cristãos leigos e leigas descobrirem a sua dignidade, a sua importância no interior da Igreja e serem criativos, como eu estava dizendo, na sua ação transformadora no meio do mundo, para fazer acontecer desde já, mas é claro, sempre em termos provisórios, mas desde já, anunciando e iniciando o reino de Deus já neste mundo, ainda não, porque a plenitude só no mundo definitivo.